E cada dia da minha vida é um dia melhor. Quando eu vejo hoje que o melhor está muito melhor, e assim, que eu também não estou sozinho nisso. Chegou um momento da minha vida que eu tinha que fazer alguma coisa, pensando no amanhã. Eu vim embora para Curitiba para fazer o supletivo. Arrumei um pouquinho de dinheiro que eu tinha lá, dava para mim viver com simplicidade, uns 2, 3 meses. Daí eu vou arrumar um trabalho e achar um lugar barato para morar. Fizemos um grupo de amigos, alugamos um apartamento. Um desses meus amigos, o pai dele morava aqui, avalizou e a gente ficou morando lá. A gente fazia a nossa comida, a gente lavava a nossa roupa e, bom, agora precisa arrumar um trabalho. E eu precisava ganhar para me manter. Eu não podia trabalhar de graça. Precisava ganhar nem que fosse um pouco, mas tinha que ganhar. Aí um parente que morava lá, e ele era vendedor, era uma pessoa simples. E ele se sustentava, conversando com ele falou, por que você não vai ser vendedor? Vai vender? Eu converso lá com o gerente e ele coloca você lá. Mas tá bom. Aí fui, ele trabalhava na CIR. Então vamos trabalhar na CIR. Mas não teve um treinamento de vendas. Eu nunca tinha vendido nada. Subimos na Kombi, encheu a Kombi de gente, foi uns 8 lá e saiu para as vilas de Curitiba. Pagava 2 numa rua, 2 na outra, 2 na outra. Um pegava o lado direito, outro lado esquerdo. E ele esperava 10 quadras para frente. Você ia de porta em porta, batendo palma, conversando e vendendo. E daí eu já aprendi, o meu curso de vendas foi esse. Eu vendia uma média de 2, 3 máquinas por semana, o que dava um bom salário. E eu vendia mais do que meus amigos, os outros vendedores, eu vendia mais, porque também trabalhava mais. Eles faziam 10 visitas, eu fazia 20. Também inexperiente, não tinha muita experiência, mas trabalhava. E é ruim, porque eu trabalho na chuva. Eu bato palma, quem responde é o cachorro. Aí o cachorro atrás de mim. Um dia tomou chuva nas costas, outro dia o cachorro que quer me pegar. Eu falei, eu precisava arrumar um serviço melhor. Daí eu pensei, quando eu vim para Curitiba, eu trabalhava no escritório. E lá tinha uma maquininha de escrever e uma maquininha de fazer cálculo. Eu era mecânico. E essa máquina era da marca Facite. Depois eu vou lá na Facite, eu vou ser vendedor da Facite. Eu cheguei lá e eu quero falar com o gerente. Aí eu fui e conversei com o seu Pratos. Seu Pratos, eu queria trabalhar e contei minha história. Cheguei à conclusão, se eu vendo uma coisa que eu não conheço, e eu gosto da máquina de vocês, é um produto bom, se o senhor me contratar, não precisa me dar fixo, não precisa nada, só me dá um lugar para mim trabalhar, se eu vender o senhor me paga, se não vender não precisa me pagar. Então tá bom, mas tem um setorzinho meio fraco aqui. Aí me colocou no setor, porque não tinha cliente, e mesmo com aquela escassez de cliente, eu estava conseguindo vender. E eu fui migrando de um setor para o outro, e em um ano eu estava no melhor setor já. Aí eu recebi um recado para mim ir atender a L'Oréal de Paris. Lá vou eu. Mostrei uma máquina de calcular de bolso, mostrei aquela máquina, demonstrei a máquina, e daí o cara queria comprar 10 máquinas. E a cota de cada vendedor era 2 por mês. Ele queria 10. Tirei o pedido, ganhei prêmio. Recebi elogio, nossa, me deram medalha, campeão facitinha. Mas foi em dezembro. Aí em janeiro, né, cheguei lá, estava na sala dos vendedores, chegou com um pacotinho, que eram as 10 máquinas, né, uma caixa de sapato, né, 10 máquinas de bolso, cabe numa caixinha de sapato. Jogou na mesa e falou, vendedor ruim, falou uma outra palavrão que eu não vou falar, e disse assim, ó, vende, tira pedido frio só para ganhar prêmio. Me dá aqui que eu vou entregar essa mercadoria. Me deu o pacotinho e eu fui. Se eu chegasse lá para devolver a máquina, pedir por que ele devolveu, o jogo estava de 4-1 para ele. Ele já tinha criado coragem e devolvia da máquina. Eu não perguntei por que ele não devolveu. Eu vim trazer a tua máquina. Ele vermelhou porque ele ia ter que devolver pela segunda vez e ainda não tinha entregado a primeira. Não é que nós estávamos pensando que eu, mas o fulano, um outro gerente que tinha lá, que a tua máquina está muito cara. Ele falou, o preço é o mesmo. Você só esqueceu do que eu te falei. Vou falar tudo de novo. Tá vendo isso daqui, ó? Você quer voltar a ter problema? Eu te falei que é muito mais vantagem, você ter essa daqui. E daí, a mesma ladainha. Aí ele comprou a máquina. Comprou a máquina, eu saí, mas assim, olha, eu não queria olhar para trás. Quando eu andei uns 60, 70 metros,
Escutei, moço, 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 me chamando. Aí quando cheguei lá, os dois olharam assim pra mim, deram risada e falaram, o que você acha? Você venderia shampoo? Eu falei, eu vendo até chiclete usado. E eles viram que eu vendia mesmo, que eu já tinha vendido para eles 2 vezes. Aí me convidaram, vai direto para São Paulo, porque nós temos certeza que vai dar certo. E eu fui para São Paulo. E daí fui o melhor vendedor da L'Oréal do dia que eu entrei até o dia que saí. Ganhava bastante, gastava bastante, aprendi a gastar. Digo, não adianta, se eu ganho mais gasto. Eu nem jogador de futebol. Vou voltar a estudar. Aí eu voltei para Curitiba para estudar. E a Sharp me chamou. Quando soube que eu tinha saído da L'Oréal, me deram um salário fixo bom e eu era vendedor especial. Me deram 50 clientes para mim desenvolver aqueles clientes. E também 30 dias, no dia de vir o meu pagamento não veio. Aí eu fiquei duro, porque eu tinha cartão de crédito, essas coisas tudo. Aí foi pro vinagre. Fiquei 2 meses sem receber. No 3º mês também não veio. Aí eu fiquei assim, negativado, mas muito bem negativado. E daí estava muito complicado. Ali foi uma coisa assim, aparentemente ruim, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Saí e resolvi que eu não ia mais trabalhar para empresa nenhuma. Falei, não, agora eu vou montar meu negócio. E meu pai falou assim, o melhor negócio do mundo é o teu negócio. O primeiro produto capaz foi impermeabilizante para tecido. Aí eu comecei, aprendi, e eu fui o número 1 do Brasil vendendo impermeabilizante. A empresa que eu trabalhava lançou um produto que limpava o pé. Quando eu fui lá para comprar um impermeabilizante, eu passei na frente do elevador, tinha um tapete, que eu esfreguei o pé e vi que era diferente daqueles convencionais. Daí, bom, fiquei sabendo, tentei comprar para vender produto palpável. Todo mundo que comprou aquele produto não deu certo. Todo mundo comprou e não vendeu, aí resolveram vender para mim. Aí eu também tive dificuldade. Está faltando alguma coisa. Eu tinha que inventar uma maneira de vender. E a maneira foi personalizar. Então eu comecei a desenhar sombra. Fazia tudo meio no escuro. Uma cartolina branca, projetava na parede, deixava no tamanho que eu queria, contornava, aí colocava no tapete e passava para o tapete. Eu recortava e ficava aquele vazado, aquela máscara, aí eu colocava tinta no buraco. E aquilo, sabe, era uma coisa diferente, ninguém fazia aquilo. E foi o começo. Ele vendeu e ele vende hoje mais como mídia do que como tapete. Hoje, vender tapete é a coisa melhor do mundo. É capaz de ter mercadoria para vender para todo mundo. Então hoje, se você vem trabalhar na Capaz, você tem cliente à vontade. Todo tipo de cliente, de criança, a pessoa de idade, de cara pobre, cara rico, para a indústria, para comércio, para banco. Você pode estar passeando e ganhando dinheiro. Eu queria um mundo desse para mim naquela época que eu era jovem. Eu sabia vender, mas uma oportunidade dessa aqui, eu teria ficado rico há 30 anos atrás. Então não esqueça desse dia e faça dar certo, porque os teus pensamentos de hoje são tua alavanca para o amanhã. Resumindo, você não precisa ser bom para começar. Você precisa começar para ser bom.